querida, eu quero ler um texto na primeira epístola de Pedro para nós, que diz assim: é sobre o discípulo ser perseguido neste mundo. Vou ler em 2 Pedro, no capítulo 2, do verso 11 até o verso 25. Mas o que me fez ter especialmente vontade de falar rapidamente, muito brevemente, sobre este assunto nesta manhã, foi basicamente o seguinte: é que eu noto nos movimentos de comunicação na internet um espíritozinho de atitude de autovitimização, de perseguição em relação a cristãos. E hoje havia um rapaz muito bom de rosto, de coração, me parece também. Deixa eu te sair daqui um pouquinho, que tem um sol incidindo, deixa eu ficar mais confortável. Um rapaz que me parece, eu não o conheço, um bom rapaz, e com boas intenções, mas preocupado com os novos ateus e como eles vêm como enxames de abelha, e eles são agressivos, e isto e aquilo, tudo com muito bom coração mesmo, mas sem perceber algumas coisas básicas que têm a ver com consciência do significado do Evangelho. Número 1 é que ninguém está aqui para fugir de nada, e nem para chamar ninguém de abelhas vorazes, e nem para ficar apavorado com ameaça nenhuma, e nem para dizer defendam-se crentes porque os argumentos deles são mais fortes. Veja só, em geral são mais inteligentes. Um monte de coisa absolutamente desnecessária quando o Evangelho entrou no coração. Isso equivale a algo infinitamente mais forte do que alguém de fora chegar e vir provar para você que você não tem uma mãe, que você não conhece a sua mãe, que você não mamou no peito dela, que você não sabe como é o cheiro da canela dela, do seio dela, do cabelo dela, da orelhinha dela. E com 1000 argumentos para provar que você não conheceu. É tão idiota quando você de fato provou Jesus no coração, quanto dizer, tomem cuidado, porque tem um pessoal aí com o poder de provar para vocês que vocês nunca conheceram a mãe de vocês. Que essa que ama vocês, que cuida de vocês, é uma miragem, ela não existe. É uma impressão mental. Então, é tão tolo quanto ficar preocupado com isso. Quem tem Jesus, tem Jesus. Agora, quem esse pessoalzinho abalar, é porque não conheceu nada do Evangelho. E a segunda coisa a dizer acerca disso é que a maior parte desses neo-ateus são assim como abelhas. Eles têm essa estratégia que molestam tanto os crentes. Sabe por quê? Porque é a estratégia dos crentes. É a mesma. Muitos deles são pessoas que foram para a igreja no início dos anos 90, que viveram aquele boom adolescente, juvenil, de igreja poderosa, igreja das células, igreja dos milagres, igreja das purpurinas, igreja do rock, igreja gospel, igreja isto, igreja tudo. E foram se decepcionando, se desencantando, não passaram da epiderme. Deus para eles é desprezível. O que eles conheceram de Deus os faz pensar como Baudelaire, que disse: se há um Deus, é o diabo. Então, para o diabo ser Deus, é melhor que não haja Deus nenhum. Agora, a estratégia de abordagem é a mesma. Eles aprenderam isso na igreja, a maior parte deles. Por isso é que eles vêm do mesmo modo.
E sabe por que eles são mais inteligentes do que os crentes que ficaram? É porque eles, no processo de luta, de conflito, de angústia, eram mais inteligentes e contestaram o absurdo daquilo. E saíram e foram chamados de desviados. E de desviados eles disseram, olha, desviados disso a gente prefere ser ateu disso aí. Mas é trauma. Um monte de meninos nervosos e traumatizados, religiosamente engajados no neoateísmo, ainda estão religiosos. Por isso eles atacam religiosamente. Por isso esse espírito de colmeia venenosa que eles aprenderam onde? Como é o caso também de hoje de manhã, que me enviaram, que lá na Califórnia, uma juíza proibiu as celebrações de Natal com os presépios, com tudo, em praça pública, porque é uma caracterização cristã. E como os Estados Unidos estão se tornando cada vez mais um país politicamente correto, não é politicamente correto privilegiar uma encenação religiosa no meio de milhares de outras numa sociedade democrática e plural. Mas na realidade não é nem essa questão, esse é só o argumento para inglês ver. O fato é que há uma antipatia crescente, galopante no coração dos americanos em relação aos evangélicos, que já foram maioria esmagadora, foram perdendo terreno nos últimos 40 anos. Nos últimos 20 perderam muito, especialmente depois de 25 anos para cá, com Christian Coalition e influência na política. Do Reagan para frente foi uma mistura da igreja evangélica com os republicanos, e radicalismos, e televangelistas, e loucuras, e benirrins, e charlatanismos explícitos, e cerulos, e evasões de divisas, e lavagens de dinheiro, e mentira sobre mentira, o tempo todo, e afirmações de ódio, e ódio contra gay, ódio contra tudo, defendendo um Bush que mandava o país de novo para uma guerra louca, única e exclusivamente porque ele garantia que durante o mandato dele não haveria nenhuma solução para a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo. E aí mandam jovens para a guerra, vão matar gente lá no Iraque. Mas que a gente defenda isso aqui, essas causas que são as mesmas aqui do Brasil hoje em dia, com um cenário parecido, aqui no Brasil até mais grotesco, com menos finesse de apresentação, esse mesmo cenário gerou um espírito de neo-ateus nos Estados Unidos, de modo que os indivíduos mais anti-evangélicos nos Estados Unidos são os ex-evangélicos, que saíram já há mais tempo nesse fluxo, estão muito mais adiante nessa combatividade, e a daqui não é nada senão a repetição desse mesmo fenômeno com cara tupiniquim. Agora olha aqui para mim, eu disse que a gente ia ler em Pedro, porque aqui em Pedro se fala do sofrimento do discípulo. Se fala do sofrimento legítimo e do sofrimento ilegítimo, do sofrimento com razão de ser e do sofrimento sem razão de ser. Embora também se diga que todos quantos querem viver justa e piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Embora se diga que nós somos o bom perfume de Cristo, onde há o verdadeiro evangelho, há aqueles que exalam cheiro de vida para a vida, e há outros que exalam cheiro de morte para a morte. E foi Jesus quem nos disse, se me perseguiram a mim, na mesma escala, no mínimo o mesmo grupo com o mesmo espírito perseguirá também a vocês. E também, como disse o teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, na época da Segunda Guerra Mundial, se nós, discípulos,
fôssemos discípulos de Jesus e tão somente discípulos de Jesus, nós veríamos o seguinte, que aqueles que hoje sentam nos templos para nos ouvir, passariam a ser aqueles que nos perseguiriam. E aqueles que hoje estão do lado de fora a nos ridicularizar, seriam os que atentamente assentar-se-iam para nos ouvir. Isto é quando o evangelho pregado é uma perversão do evangelho, manifesta pela vida dos discípulos, que fazem neles mesmos cumprirem com aquilo que Paulo diz escrevendo aos Romanos. Porque o nome de Deus é blasfemado em toda parte por vossa causa. É quando, pelo comportamento, pela vida, pela conduta, pelo espírito indigno do evangelho, a perseguição é merecida. E a perseguição digna é quando você anda segundo o espírito do amor em Cristo e é perseguido por causa disso. A diferença é gritante, minha gente.